Oi pessoal, começa mais um Guilherme Ferreira Entrevista. Hoje eu vou conversar com o médico cardiologista e ecocardiografista Juan de Molinari. Ele veio falar da saúde cardiovascular do brasileiro. Juan, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Há 20 anos, a Federação Internacional do Coração criou em 29 de setembro o Dia Mundial do Coração com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância e a prevenção e diagnóstico precoce. As pessoas têm essa consciência, Rô? Eu acho que esse pensamento de prevenção, de trabalharmos com evitar problemas futuros, ele está tomando cada vez mais campo na saúde mundial, né? No Brasil, infelizmente, devido a um nível socioeconômico menor, um nível cultural menor da população, a gente vê ainda esse movimento derrapando, sabe? Ele acontece aos poucos, mas eu creio que isso tem melhorado. A gente vê que assim, populações mais antigas, né, que hoje estariam em torno de 70, 80 anos, convivendo conosco aqui no Brasil, eles não tinham muito essa cultura, né, de prevenção. Muitas vezes tinham medidas boas de vida, tinham bons hábitos de vida, mas tudo isso baseado muito no instinto, num estilo de vida que era praticamente imposto a eles, né? A gente vê pessoas nessa idade que na sua juventude, eles praticavam bons exercícios físicos, eles se alimentavam bem, mas sem muita informação, era algo mais instintivo. Atualmente a gente tem aí adultos, né, em torno de 50, 60 anos, que agora, né, depois de algum tempo já de vida transcorrido, eles começam a trabalhar mais com prevenção. Então eu creio que isso tem melhorado, mas a gente ainda está muito distante da realidade mundial. Eu creio que populações, né, espalhadas aí pelos continentes mais desenvolvidos, né, como Europa, países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, Canadá, lugares desse tipo, eles trabalham muito mais com prevenção, até de uma forma mais obrigatória. Existe uma imposição cultural mesmo relacionada aí a universidades, a hospitais, planos de saúde, que praticamente obrigam as pessoas desses países a fazer um trabalho preventivo mais sistemático. O que em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o Brasil ainda é um movimento insidioso, que está começando, a gente ainda não tem algo muito bem sistematizado, apesar de ter melhorias, claro que tem, né? À medida que a gente tem mais informações, essa informação vai sendo difundida e algum fruto isso vai gerar, mas eu creio que ainda está no início, a gente tende a muito a melhorar ainda no Brasil com relação a isso. Pesquisando os dados de como anda a saúde cardíaca do brasileiro, eu cheguei ao site Cardiômetro. Ele, até 31 de dezembro de 2019, um número bem impressionante de óbitos por mortes cardiovasculares. Pouco mais de 391 mil óbitos. É um número bem alarmante. Então, o que representa? Isso representa a principal causa de morte no Brasil, os problemas cardíacos. Por que este dado ainda é tão alto? Essa tendência, na verdade, Guilherme, ela é mundial, sabe? A principal causa de morte no mundo é a morte por causa cardiovascular. A gente tem dois grandes grupos que englobam a morte de causas cardiovasculares, são as duas principais causas de morte no mundo, que seria o infarto agudo do miocárdio e os acidentes vasculares encefálicos, que na verdade é a mesma doença cometendo órgãos e sistemas diferentes, né? É uma doença vascular, na maior parte das vezes desencadeada pelo crescimento de placas de gordura nas artérias e que são a principal causa de morte no mundo. Essas doenças, elas são doenças que são muito estudadas, na maior parte das vezes tem fatores de risco relacionados a ela preveníveis, e que tendem a aumentar suas taxas com o passar do envelhecimento da população. É sabido que a população mundial ela tem vivido cada vez mais, né? E assim, com o passar dos anos, a tendência é que as mortes de causa cardiovascular elas vão tomando proporções ainda maiores, porque a população tem envelhecido mais, mas elas estão concorrendo aí com causas oncológicas também, né? Que seriam as mortes por câncer. Então, assim, a tendência é, quando os países fazem uma boa prevenção cardiovascular, a morte de causa
causas cardiovasculares, ela perde espaço se comparada à morte por câncer, que seria a segunda aí que está crescendo mais. Num país como o Brasil, que é um país ainda em desenvolvimento, a morte por causas cardiovasculares é o primeiro lugar, é o topo da pirâmide. É a principal causa de morte. Mas aqui, na nossa realidade, ainda existem muitas mortes por causas violentas e acidentes, né, se comparado com outros países. Então, assim, a nossa realidade ainda tem essa nuance assim, de morte por outras causas. Mas a morte cardiovascular, ela é a mais prevalente. E isso é interessante porque, assim, no conhecimento popular, a gente tende a pensar que quem morre no mundo por causa cardiovascular é o americano, né? O que tem um estilo de vida assim, com uma má alimentação, obeso, aquele estereótipo do americano que a gente imagina. Mas a morte por causa cardiovascular, ela é diretamente relacionada com baixo desenvolvimento socioeconômico. Então, os países em desenvolvimento, eles têm tido um aumento, um incremento no número de mortes por causa cardiovascular, diferente da tendência mundial, em que está acontecendo uma prevenção e esse índice tem diminuído. E me fala uma coisa, a pessoa, ela sabe quando ela está tendo um ataque cardíaco? Uhum. Quais são os sintomas? Uhum. É uma pergunta interessante, sabe, Guilherme? A maior parte das vezes, né, que uma pessoa está tendo um ataque cardíaco, o ataque cardíaco é um infarto agudo do miocárdio, assim, é o nome médico para o termo. O que acontece? Na maior parte das vezes, uma pessoa que tem um ataque cardíaco, ela sabe. Ela sabe por quê? Porque isso é muito difundido na população. Como é que um ataque cardíaco, um infarto agudo do miocárdio se apresenta? É uma dor forte no peito, principalmente do lado esquerdo do peito, uma dor em queimação ou em aperto. A sensação que às vezes o paciente relata é como se tivesse um peso no peito dele. Então, a sensação de aperto ou queimação no peito. Essa dor ela pode ir para o braço, principalmente para o braço esquerdo, para a mandíbula, para o queixo e para o pescoço. Sabe? É muito comum essa irradiação. Na maior parte das vezes, ela é desencadeada, ou seja, ela começa no esforço físico ou num estresse emocional muito forte. E ela melhora com o repouso ou com o uso de algumas medicações que algumas pessoas aí que são cardíacas conhecem, são os nitratos, né? São comprimidos que se colocam debaixo da língua. Então é uma dor que melhora também com essas medicações. Ela pode ser associada com uma sensação de sudorese fria. A pessoa parece que está suando, mas não é por calor, sabe? É uma sudorese fria. Uma sensação de morte. Às vezes vem essa sensação, as pessoas relatam isso, né? E também pode vir com náuseas e vômitos. Então, às vezes dá náusea, dá vômito, as pessoas até pensam, é gases, né? Isso é muito comum no conhecimento popular, mas pode ser sim um infarto. Mas nem toda dor no peito é sinal de ataque cardíaco. De ataque cardíaco. Na verdade, assim, existem vários diagnósticos que se iniciam com dores no peito. Essas características que eu te relatei, Guilherme, são as características típicas da dor. Quando um paciente se apresenta com essas características, o médico praticamente vai tentar confirmar o diagnóstico, porque ali o quadro clínico já está bem descrito, sabe? A chance de ser um infarto é muito grande. Mas o que às vezes dificulta um pouco, e as pessoas têm que saber disso, é que nem sempre o infarto agudo do miocárdio ele se apresenta com essa dor típica, com essa dor característica, essa dor clássica, sabe? Ele pode se apresentar em algumas pessoas, e que vale ressaltar, principalmente assim, pacientes diabéticos ou mulheres também, ela pode se apresentar de uma forma atípica. Então, às vezes, o infarto agudo do miocárdio ele acontece com uma dor epigástrica, uma dor aqui na barriga, sabe? Não uma dor no peito. Pode se apresentar também como falta de ar, que aí não é uma dor necessariamente, é só uma falta de ar, sabe? Pode se apresentar como um desmaio. Às vezes a pessoa não está tendo nem dor no peito, ela tem um desmaio, retorna do desmaio ali, pode estar se sentindo um pouco mal, vai investigar com um infarto. Então, assim, são apresentações atípicas, mas que podem representar um infarto também. Aí vamos para a arritmia. Quando que a arritmia é um problema? Porque às vezes as pessoas falam, eu tô com taquicardia, será que eu estou com arritmia? Às vezes pode haver essa confusão. Quando realmente a arritmia é um problema? Na verdade, assim, existem vários tipos de arritmias, sabe? Qual que é a mais comum? A mais comum que a gente tem são arritmias benignas, sabe? Arritmias que não vão gerar morte, nenhum problema. Ou você falou da taquicardia. A taquicardia, ela pode ser classificada como uma arritmia, mas existe uma taquicardia que ela é fisiológica, é uma resposta do nosso organismo a qualquer insulto que ele possa ter sofrido. Por exemplo,
Então, assim, é natural e isso é uma resposta da adaptação do ser humano, sabe? A gente se prepara nas situações de estresse, de dor, para poder reagir a isso. Então, é natural que o nosso coração se acelere em situações como essa. Então, aí entra estresse, dor, ansiedade, medo, infecções. Então, assim, está gripado. Muito provavelmente ele vai estar um pouco taquicárdico, porque é o coração tentando bombear mais sangue para combater aquela infecção. Então, assim, é uma resposta natural. Essas arritmias, elas não têm problema, elas não têm que ser combatidas. Então, toda vez que eu fico estressado, meu coração acelera. Eu tenho um problema de arritmia? Não. Essa é uma resposta fisiológica normal. Quando a arritmia se torna um problema, então vamos lá, tem vários outros tipos de arritmia, sabe? Tem pessoas que têm um batimento fora de hora. O coração nosso ele bate como um relógio. Às vezes vem um batimento fora de ordem. Quando esse batimento acontece, algumas pessoas sente o coração bateu meio errado ali, sente algum sintoma por isso. Normalmente são arritmias benignas, que não trazem preocupação, mas necessitam da investigação de um médico, um cardiologista. Agora, tem arritmias que são muito graves, Guilherme. Tem arritmias que dão, inclusive, morte súbita. A pessoa pode morrer de uma hora para outra decorrente de uma arritmia. Em geral, o que essas pessoas sentem antes de ter algo tão grave como esse? Elas podem se apresentar como uma taquicardia súbita em repouso, é uma sensação de palpitação, estou com uma batedeira no peito, estou com uma palpitação muito grande, e junto com essa palpitação, às vezes a vista escurece, sente que vai desmaiar, ou até muitas vezes chega a desmaiar mesmo, sabe? Essa associação da arritmia com sensação de desmaio ou com desmaio, ela já necessita de uma investigação mais detalhada. Ou então, situações como, por exemplo, falta de ar. A toda vez que eu vou correr, eu vou andar, meu coração não acelera e me dá falta de ar. Isso pode ser um problema de uma bradicardia, que é uma arritmia também, mas em que o coração está batendo mais lento e não está dando suporte para o organismo suprir as necessidades de um esforço físico, por exemplo. Também necessita de uma boa investigação. Para falar de arritmia, eu costumo até dar algumas aulas sobre arritmia, a gente demora assim, muito tempo, porque são vários detalhes. Tem arritmias que dão morte súbita, tem arritmias que só dão sintomas, tem arritmias que nem dão sintomas. Então, falar de uma forma geral é um pouco complicado. O alerta que eu daria para a população é o seguinte: você está sentindo que o seu coração está batendo fora de ritmo, ele não está igual um relógio, ele está batendo fora de ritmo. Você está sentindo falta de ar associada a isso, palpitação, sensação de desmaio, é um alerta. Então a gente tem que procurar um médico para ser feita uma avaliação e determinar um tratamento específico para aquela arritmia. Juan, eu peguei uns dados sobre a obesidade no país, e a obesidade também ela pode influenciar em problemas cardíacos. Até os 50 anos, 7 em 10 são homens que podem sofrer com problema cardíaco, e após os 50 anos, 3 em 2 são mulheres. 40 milhões de obesos no país, 55% da população brasileira com sobrepeso, e os hábitos dos adolescentes e das crianças, eles são inadequados, porque os números, nós temos 16% de meninos obesos, 12% de meninas obesas e 40% das crianças com sobrepeso. O que você pode me falar desses dados? Esse é um dado até mais novo, sabe, Guilherme? Assim, provavelmente assim, nossos pais, avós, eles vão relatar para a gente que não viam crianças obesas no tempo deles, né? É um dado muito novo. O que está associado a isso? A mudança de estilo de vida da população. A população tem ficado cada vez mais enclausurada dentro de apartamentos, casas. A população tem se alimentado mal? Muito mal. Assim, na verdade, o que acontece? Quando a gente estuda a alimentação, a gente faz estudos de longo prazo. Então, esses dados sobre a alimentação, eles demoram a voltar para a ciência, sabe? A gente começa a estudar e isso demora a retornar. O que a gente tem percebido cada vez mais? As populações, principalmente no Brasil, elas se alimentam muito de produtos industrializados, que é um problema muito sério, e principalmente carboidratos, né? E o carboidrato, ele, na medicina, ele passou despercebido durante muito tempo. A gente condenava muito somente o uso de alimentos gordurosos, de açúcares, e deixava o carboidrato de lado. O que é carboidrato? Vamos traduzir aqui, né? São aquelas massas, né? Macarrão,
Arroz com feijão tem uma porcentagem razoável de carboidrato, mas principalmente o quê? Massas e alimentos que dão debaixo da terra. Então a gente inclui o quê? Mandioca, batata, inhame, tem muito carboidrato. Qual que é o problema do carboidrato? São alimentos com alto potencial inflamatório. Então a gente tem hoje em dia estudos bem consistentes na medicina que já comprovam que alimentações baseadas principalmente na ingestão desses alimentos, elas podem predispor a população à obesidade, que é o que a gente tem visto nas crianças, né? E também predispor a problemas cardiovasculares futuramente, então infarto agudo, miocárdio, AVC e as doenças associadas a isso, que seria hipertensão e diabetes. Então, assim, a gente precisa mudar o perfil da nossa população, sabe? O perfil de alimentação. Não é tirar o carboidrato, não. Isso já foi tentado também, mas deu errado. É fazer um equilíbrio da alimentação. Exatamente. O ideal, Guilherme, é assim, metade da sua alimentação, no máximo, ser composta de carboidratos. E o restante a gente complementar com o quê? Com proteínas, que são as carnes, basicamente, né? E também com hortaliças, né? Frutas, hortaliças. Então, quer dizer, não é tirar o carboidrato, é reduzir para menos da metade, sabe, da alimentação. E me fala uma coisa, como que o estresse diário tem contribuído para as doenças cardiovasculares? Isso também é uma pergunta interessante, porque assim, a gente tende a olhar para a palavra estresse como um vilão, né? E o estresse, na verdade, assim, até certo ponto, ele é benéfico. Benéfico? Benéfico. O estresse, até certo ponto, ele é benéfico. Por quê? O que o estresse faz com você? O estresse te coloca para frente. Ele te faz se planejar. Por exemplo, nós estamos aqui participando de uma entrevista. Quando você me falou que ia me entrevistar, certamente se gerou em mim um determinado grau de estresse, não é verdade? E o que o estresse faz comigo? Faz com que eu vá pesquisar, vá estudar, vá rever alguma coisa, não é isso? Então me coloca para quê? Para suprir a causa daquele estresse. Então o que o estresse ele faz no nosso corpo? Ele aumenta meu batimento cardíaco, ele dilata as artérias do meu cérebro, ele me prepara para responder àquele insulto. Então vem um insulto estressante, meu organismo responde. Quando o estresse se torna um problema, quando ele passa do ponto, ou seja, quando o estresse ele te congela, ao invés de ele te dar mecanismos para que você responda aquele insulto estressante, quando ele te trava. Então muitas vezes acontece isso, provavelmente na sua vida de jornalista você deve se deparar com isso. Pessoas que às vezes durante uma entrevista ou durante um processo, um trabalho, alguma coisa, ele trava. O que é isso? É um estresse que está sendo danoso, ele está sendo prejudicial, ele diminui o funcionamento do seu organismo e não aumenta, né? Então, muitas vezes o estresse, ele é um problema nesse sentido. Então, assim, ele vem a prejudicar o sono, né? O estresse, ele prejudica o sono quando em excesso. O estresse, ele prejudica o desempenho do trabalho. Então, assim, um estilo de vida muito corrido, em que não se tem tempo de descansar, ele gera esse estresse maléfico, certo? Então, é isso que tem que ser combatido, sabe? Para combater o estresse, não tem como a gente combater com apenas uma linha de frente, sabe? São várias linhas de frente para a gente conseguir combater o estresse. Dentre elas, vamos dar algumas dicas práticas aqui de coisas que já são estudadas e que já são comprovadas que funcionam. Por exemplo, atividades físicas. É uma boa forma de se combater um estresse maléfico. Por quê? Quando a gente está se exercitando, a gente libera endorfinas, substâncias importantes no nosso organismo, que num momento inicial trazem prazer, e após a liberação dessas substâncias, nosso organismo faz o quê? Ele relaxa, ele tem um momento de relaxamento. Então deixa eu associar as atividades físicas agora com a próxima pergunta. Dá para o vinho, ele é bom para o coração? Dá para aliar uma taça ou 2 taças de vinho por dia com as atividades físicas? Dá para ter esse equilíbrio para ajudar no tratamento da prevenção das doenças cardiovasculares? Sim, interessante a sua pergunta. Essa é uma questão muito polêmica na medicina, sabe? Muito polêmica. Por quê? Até recentemente saiu um trabalho tentando mostrar que não haveria um efeito benéfico. Mas o que a gente tem de mais consolidado na medicina? É que o vinho em geral, o álcool em geral, né? Ele tem um comportamento que a gente chama em medicina em forma de U. O que é isso? Ele começa sendo benéfico para o coração. E aí, a partir de um certo ponto, ele deixa de ser benéfico e começa a ser maléfico, sabe? Mas isso se a pessoa cometer excesso. Isso é dose e resposta. Então, qual que é essa dose, né? O que a gente tem de mais consensual? Isso eu não estou aqui querendo encerrar o assunto, que é um assunto que a medicina nem encerrou de forma alguma. Mas o que a gente tem de dado mais robusto sobre isso?
é que o vinho no homem, até, vamos falar de vinho, né? Até 100 ml de vinho por dia no homem, teria esse efeito benéfico, um efeito cardioprotetor, que a gente chama. E na mulher, a dose é menor. A mulher tem menor tolerância. Então seria em torno de 50 ml, sabe, de vinho. Por quê? A dose bem pequena. Porque muito você fala dos flavonoides que existem no vinho. É porque assim, quando você encontra um dado em medicina, você vai atrás do quê? Do efeito fisiológico. Por que afinal de contas, está sendo protetor? Então, assim, uma das teorias é justamente dos flavonoides, que é o que é mais consolidado hoje em dia. Então, assim, o que a gente tem? O vinho, ele é cardiotóxico ao álcool, mas não nessa dose que eu te falei. Nessa dose ele ainda é protetor. Quando se passa dessa dose, então o uso mais indiscriminado da bebida alcoólica diariamente, a gente pode desenvolver, inclusive, insuficiência cardíaca. Por isso, o que a gente, como médico, a gente faz? A gente não recomenda a ninguém o uso do vinho. Por quê? Não tem como a gente definir quem vai se tornar um alcoólatra com aquilo ou não. A maioria não. A maioria da população reage bem aquilo e vai conviver bem com aquilo. E quem já toma? Então, aí que tá. A gente nunca vai recomendar alguém começar. Mas quem já faz o uso e faz o uso de uma maneira ideal, que é essa dose que eu te falei, a gente aconselha continuar, entendeu? Porque já tem alguns estudos mostrando um benefício cardiológico com isso, sabe? Então, assim, a gente não recomenda quem não faz o uso começar, mas quem já faz o uso e faz dessa maneira moderada, continue, porque tem um efeito cardioprotetor. Atividade física agora. Vivemos um tempo em que as pessoas buscam um corpo perfeito, querem ir para as academias. Eu te pergunto, antes de você começar uma atividade na academia, é recomendável ir a um clínico geral ou a um cardiologista para que a avaliação seja feita de como, se você está apto ou não a iniciar a atividade física? As sociedades de cardiologia, tanto a brasileira quanto a americana, elas têm recomendações muito bem determinadas para isso, sabe? Quem tem que procurar um cardiologista de fato? Alguém que já tem um problema cardiovascular documentado, conhecido, né? Mas vamos falar que esse é meio óbvio, assim, eu acho que a maioria das pessoas que já tem um problema cardiovascular conhecido vão procurar um cardiologista para começar a atividade física. Mas e a população geral, aquele que não sente nada? Quem eu recomendo ir no cardiologista, não no clínico? Adultos maiores de 40 anos, tá? Que é uma idade aí mais crítica, que precisa de uma avaliação melhor. E aqueles que, mesmo que menores do que 40 anos, têm alguma comorbidade, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade ou dislipidemia, que é o colesterol alto. Quem tem esses problemas associados a uma idade maior do que 40 anos tem que ir direto no cardiologista. Indivíduos menores do que 40 anos que não têm nenhum problema de saúde, basta ir no clínico geral. Uma boa avaliação, uma avaliação de triagem, vai medir a pressão, talvez pedir alguns exames, e a liberação é mais do que suficiente quando feita pelo clínico geral nesse tipo de pessoa. Olha, Juan, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, fazendo esse esclarecimento acerca das doenças cardiovasculares. Mas para a gente encerrar, nós vamos fazer um ping-pong e você me fala o que vier à sua cabeça. Ok. Coração. É vida. Caminhada. Importante. Pressão arterial. Tem que ser cuidada. Bons hábitos. Essenciais. Alimentação. Fundamental. Colesterol. Bom. Colesterol bom? Excelente. Colesterol ruim. Muito grave. Olha, muito obrigado. E a você que assistiu essa entrevista, dê seu like se você gostou e inscreva-se no canal. Eu quero agradecer a você pela companhia e a gente se vê na próxima entrevista. Muito obrigado e até lá. Obrigado.